Então, depois que a igreja, para escapar das perseguições, para ter um refrigério das perseguições, se aliou a Constantino, o imperador romano, e a igreja começou a dividir o poder com o Estado, a igreja apostatou da palavra e amou o poder. Amou o poder que o Estado lhe deu. E foi se corrompendo mais e mais. E isso durou então até 1520, 1516, 1520, quando houve o que conhecemos por reforma. E ali na reforma, o ponto fundamental da reforma era: tinham tirado do povo, do cidadão comum, o direito de ter as Escrituras e estudar as Escrituras. Tiraram esse direito do povo de estudar as Escrituras. Por isso, houve a reforma. Esse foi o ponto fundamental, porque quando você não tem informação, tudo que lhe dizem, você crê. Disseram que Maria é mãe de Deus. Então todo mundo creu e adorou a Maria a partir daquele momento como mãe de Deus, porque pegaram Artemis, que era uma deusa grega, deusa romana, pegaram ela e precisavam então substituíram por Maria, porque houve associação com as crenças romanas na Igreja Católica Romana. Então, mas o povo não tinha mais informação. O povo não era proibido de ler a Bíblia. Então, tudo que diziam e ainda diziam e puniam, até com a morte, quem não obedecesse. Então, a falta de informação, o direito de ler a Bíblia foi o ponto fundamental da reforma. Mas hoje em dia, voltou-se aquele tempo em que falam e pregam nos púlpitos que não precisa estudar, não precisa capacitar. Por quê? Porque é melhor você comandar, é mais fácil comandar uma ovelha ignorante, um analfabeto. O que é mais fácil você controlar? Um analfabeto ou um informado? O que é mais fácil? Então, nesse tempo, vem Satanás trabalhando dentro da igreja, porque não é mistério que o Satanás se transforma, se veste de um anjo de luz. E ele anda ali como se fosse um apóstolo de Cristo, travestido de apóstolo de Cristo. Porque o povo está amando o escárnio, amando a ignorância e não o conhecimento. O povo ama ser ignorante, ama ser analfabeto espiritual, porque isso é um analfabetismo espiritual. Não se informam, não leem, não examinam as Escrituras, não encontram Jesus Cristo no Antigo Testamento, não encontram o que leva para a graça. Porque a palavra de Deus diz: a lei veio por Moisés, porém a graça por Jesus Cristo. E Jesus não veio descumprir a lei, como ele mesmo falou. Jesus veio cumprir. Ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais cumprir a lei, para que nós pudéssemos viver pela graça e misericórdia, para que, crendo no sacrifício e entendendo que, se você crê em Jesus, você obedece a sua palavra e você anda nas pisaduras de Jesus.
Mas não andar conforme a lei é dar espaço para a graça. A graça está perdendo lugar nos púlpitos e voltando à lei, porque é mais fácil fazer campanhas baseadas na lei, é mais fácil pedir para fazer um voto baseado na lei. É mais fácil pregar que a muralha vai cair do que pregar contra o pecado. É mais fácil aconselhar a ouvir uma pregação numa página social do que pregar o mal que uma página social pode fazer na vida do irmão ou da irmã. Então, esse que se chama igreja está apostatando, deixando daquele que foi feito, como diz lá em Hebreus, no capítulo 2, foi feito, fizeste-o um pouco menor que os anjos, por causa da carne, para viver em carne, Cristo se fez menor que uma criatura que ele havia criado, para poder dar testemunho de uma vida santa. E agora tiro esse Cristo que se sacrificou por todos nós do púlpito e colocam Elias, colocam Neemias, historinhas, fábulas, para adequar ao dia a dia. Quando deve ser pregado esse que foi feito menor que os anjos por causa da paixão da carne, para a salvação. Quando se deve ser pregado para a salvação. E em Filipenses 2 diz mais, é perfeito. Em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, diz que esse que não teve por usurpação ser Deus. Jesus não se importou de ser Deus, em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, mas ele esvaziou-se para viver entre nós, para viver como um homem na corrupção da carne. Ele veio mostrar o jeito correto de viver, de peregrinar na face da terra. Em todas as tentações que somos tentados, Cristo foi tentado e venceu. Mas então, para não pregar sobre isso, sobre uma vida dedicada a Deus, sobre sacrificar o quê? Sacrificar o erro. Sacrificar as coisas que são do mundo, mas que não convêm a um cristão, para não falarem das coisas que não convêm a um cristão, então é pregado o Velho Testamento. Porque é muito fácil falar de homem, mas veja bem, o detalhe é, você não precisa ter ouvido falar de ninguém do Velho Testamento e pode entrar no céu. O detalhe fundamental que ainda não te avisaram é que, se você não ouvir falar em Moisés, você se salva igual. Se você nunca ouvir falar de Josué, de Davi, de Elias, de Neemias, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, se você nunca ouvir falar de Salomão, nenhum desses pode salvar você. Mas você não pode nunca entrar no céu se não ouvir falar desse que tiram do púlpito para colocar a lei e os profetas de volta. Você nunca vai entrar no céu se não ouvir falar de Jesus. Se não crer em Jesus, e não é ouvir falar, é crer que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. É crer que Cristo esvaziou-se,
deixou aquela glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse para viver entre nós. Se você não crer nisso, se você não entender a oração que Cristo fez em João, no capítulo 17, dizendo: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se você não crer que Jesus Cristo é Deus, ele não é um homem. Jesus Cristo não pode ser deixado de lado nas pregações. Jesus Cristo não pode ser deixado de lado nos púlpitos. Jesus Cristo não pode, você não pode ir na igreja um único dia se não ouvir falar de Jesus Cristo. Você não precisa ouvir uma palavra que não leve a Jesus Cristo. Você não vai entrar no céu por ninguém da lei, mas você não vai entrar no céu se não entender a graça. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir, pois Cristo cumpriu tudo. Era necessário um Cordeiro Santo para cumprir a lei. Por que a lei não salvava? Porque os sacrifícios feitos para o perdão dos pecados era com sangue de animais. Sangue de animais não era um santo. Era necessário um sangue santo para cumprir toda a lei. Um sangue santo de animal, um animal jamais poderia ter o seu sangue santo, porque um animal não tinha consciência entre o erro e o certo e o errado, entre o pecado e a justiça. Somente o sangue de alguém com consciência entre o santo e o profano poderia santificar alguém do pecado. Então, enquanto na lei eram sacrificados os animais, era como se fizesse uma lembrança do pecado. Mas Cristo, com o seu sangue santo, ele cumpriu toda a lei. Então não há mais necessidade da lei, porque Jesus cumpriu. Quando algo é cumprido, se você tem uma dívida e você paga aquela dívida, você não precisa mais se lembrar da dívida que passou. Foi isso que Cristo fez. Com o seu sangue, ele pagou toda a dívida. Agora, quem crê no seu sacrifício, quem crê no seu sangue puro e imaculado, quem crê no que foi feito por ele, não precisa mais da lei e dos profetas. Ele precisa agora conhecer a lei e os profetas. Por quê? Porque é a raiz da graça. Mas precisa entender, estudar a lei e os profetas, e dentro da lei e dos profetas, enxergar a Jesus Cristo, que foi o que ele disse aqui: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não vou vos acusar. Quem vai acusar vocês é Moisés, em quem você diz que crê. Mas se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, porque foi dele que Moisés escreveu, foi de mim que Moisés escreveu, disse Jesus. Então, a retirada do conhecimento dos púlpitos. Quantas vezes você já foi na igreja e ouviu assim: não precisa capacitar, Deus capacita aquele que ele escolhe. Deus não capacita aquele que ele escolhe, Deus capacita já o escolhido. E como é que Deus faz isso? Veja, 12 eram os apóstolos, porém, poucos são os que a gente tem testemunho, relato escrito biblicamente
depois disso, depois que Cristo ascendeu aos céus. Poucos nomes se falam. Dos 4 evangelhos escritos, somente 2 eram apóstolos de Cristo. Somente João, que era um jovem estudioso da lei dos profetas, já era discípulo de João Batista, quando Jesus o conheceu. Então, somente João e Mateus, que era um publicano, um homem também conhecedor de letras. Então, veja, Deus, dentre os apóstolos, os mais usados deles eram homens conhecedores. Antes de aceitarem a Cristo, já eram conhecedores. E Deus usou a eles dentro do que eles sabiam. Então, eles já tinham conhecimento, mais conhecimento que os outros, e Deus colocou do seu Espírito sobre aquele conhecimento. Deus colocou o Espírito sobre a letra, e eles, então, foram usados para relatar os evangelhos. E houve um que era perseguidor da Igreja de Cristo. Esse foi o apóstolo mais usado, que se tornou apóstolo depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus apareceu a ele e o tornou apóstolo. Por que que Deus, Jesus Cristo, escolheu o apóstolo Paulo para mudar a história do cristianismo?